Fala pessoal, começando aí o nosso curso de Marketing Digital, certo? Meu nome é Gabriel Rodrigues e a gente vai começar o nosso curso do zero ao digital. Aqui, nessa apresentação, falar um pouquinho para vocês de mim. Eu sou analista de sistema, especialista em engenharia de produção e sistemas de informação. Trabalhei que tem 15 anos na área de tecnologia da informação, 10 anos de experiência com gestão de projetos, certificado pelo PMP, pelo PMI, que é a maior organização de gerenciamento de projetos, atuando aí como voluntário também no PMI Rio, para desenvolvimento do gerenciamento de projetos. Trabalhei em escritório de projetos, dei aula em diversas faculdades e atualmente eu tenho um projeto chamado Recalculando Rota, certo? Ele é um Instagram onde eu tenho lá várias informações a respeito de desenvolvimento humano, uma série de coisas bacanas que eu e minha noiva a gente faz, certo? Eu vou mostrar depois um pouquinho desse projeto. Aqui, os meus contatos, meu e-mail particular, gabrieljgpr@gmail.com. Eu tenho cadastrado na rede social lá o LinkedIn. LinkedIn, para quem não conhece, é um Facebook focado aí em trabalho, certo? É como se fosse um Facebook, só que com foco aí é trabalho, encontrar vagas e coisas desse tipo. Depois, quem tiver mais curiosidade, manda dúvida lá para o meu e-mail, que eu tiro as dúvidas também. Tenho o Twitter lá, GabrielJGPR, como não uso bem menos. E tem o Facebook do Recalculando Rota, certo? E o Instagram do recalculando.rota, que é o que eu mais utilizo aí. É o que a gente trabalha diariamente, a gente cria conteúdo, dicas sobre como melhorar a sua carreira e melhorar o seu relacionamento, equilibrar carreira e relacionamento aí de uma maneira bem harmônica. E aí, queria dar as boas-vindas a todos vocês aí que estão com a gente, certo? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar gravando essa aula, estar participando desse projeto, passar para vocês tudo aquilo que eu tenho de conhecimento de marketing digital, aprender um pouco com vocês também. O professor não só ensina, ele aprende muito com os alunos dele. E quais são os objetivos e a ementa desse curso? Primeira coisa, explicar o que é marketing digital, o que são essas iniciativas que vocês veem aí, tipo, por exemplo, você vê lá, poxa, o cara tem um Instagram que ele fala de um determinado assunto, mas como é que, da onde que eu vou pegar de criar um Instagram, começar a vender, lucrar e ganhar dinheiro com aquilo ali? A gente vai ver uma série de coisas que a gente precisa para poder criar esse negócio digital, para poder conseguir transformar esse negócio digital em alguma coisa rentável, sem sair de casa, sem se arriscar, criando conteúdo, mostrando o seu produto para o seu cliente de uma forma bem simples e bem objetiva. Eu estou aqui com um notebook, uma webcam, um aplicativo de videoconferência que eu falo com vocês aqui, eu estou utilizando nesse exato momento o Zoom, estou colocando para gravar, para a gente poder ter essa aula disponível, e por aí vai, de uma maneira simples e objetiva. Tipos de produtos, produtos físicos e produtos digitais. Quando a gente fala de produto físico, a gente pode estar falando de uma caneca dessa, a gente pode estar falando de uma caneta, a gente pode estar falando, por exemplo, de uma bebida, a gente vai falando de uma roupa, podemos falar de livros. Isso é uma série de produtos que podem ser vendidos aí online através do marketing digital. Por exemplo, a Amazon, Submarino, Americanas e várias outras lojas vendem seus produtos online, produtos físicos. Só que, além dos produtos físicos, existe um outro tipo de produto que é o produto digital. O produto digital é um produto que você pode criar e vender sem nem sequer saber que está vendendo, certo? Você pode pegar, criar o seu e-book com algo que você sabe que você é especialista ou que você é muito bom naquilo dali, ensinando a fazer aquilo dali, lembrando, às vezes eu sou bom numa coisa, mas 90% das pessoas não são bons nela. E aí você pode criar um materialzinho de maneira bem simples, criar um e-book, criar, por exemplo, um vídeo. Eu estou aqui criando um curso digital. Estou dentro do meu quarto, dentro da minha casa, botei uma iluminaçãozinha, depois eu falo um pouco sobre isso, sobre essas dicas de criação de vídeo. Estou criando um conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês e vou receber por essa aula. Tudo bem? Então, o tipo de produto, tem o físico é bacana, estou vendendo, Gabriel, quero vender
celular, eu quero vender celular, eu quero vender carteira, eu quero vender mouse, eu quero vender outro tipo de produto, beleza, produto físico. Só que produto físico vai chegar o pedido do seu cliente, você vai ter que postar aquele negócio. Se chegar um pedido, uma avalanche de pedido, você vai ter que postar aquela avalanche de produto. Você não pode deixar de entregar no prazo, no custo, tudo bonitinho. Já o produto digital não, está lá disponível. O cara comprou, chega um e-mail para ele com o produto, ou acesso para ele acessar aquele produto. Então, isso te dá muita chance de, se tiver 10 mil pedidos, só um computador lá na internet, o servidor, ele suportar esses 10 mil pedidos. Se correr tudo bem, e aí a gente vai falar mais detalhadamente sobre os tipos de produto e dicas de como criar produtos, como fazer isso daí, como tornar o produto atrativo e uma série de outras coisas. Falar o que é escala. A grande sacada do marketing digital, se eu fosse falar para vocês, como uma das coisas mais interessantes que tem no marketing digital é escala. O que é escala? Às vezes você vende, sei lá, 10 chinelos. Pô, mas 10 chinelos num dia, dependendo da loja, tem uma venda boa. Agora, já imaginou vender 100, 200, 300 num dia? Quando eu falo, por exemplo, que eu vou vender um produto para Campos, para uma cidade no interior do Rio de Janeiro, ou vender para o estado do Rio de Janeiro, só de sair da cidade para o estado eu aumento em mais de 10 vezes aí as possibilidades de venda. Se eu puder vender esse produto para o país inteiro, para o Brasil inteiro, eu aumento em mais de 300 vezes a possibilidade. E se eu colocar esse produto em inglês e puder vender para o mundo todo, aí o céu é o limite, pessoal. Então, escala é isso, é você conseguir vender mais produtos de uma maneira simples, sem ter que aumentar aí tão grandemente, na mesma proporção, o esforço que você precisa para produzir ou entregar aquele produto. Tudo bem? Então, isso é escala, é entregar muito mais com praticamente o mesmo nível de esforço. Digital versus físico. Bom, pessoal, quando a gente fala aí de um negócio digital, fala, por exemplo, de um Instagram, de um Facebook, de um canal no YouTube ou outro tipo de mídia, aí vamos colocar o YouTube, Facebook e Instagram, que eu acredito que hoje, sem muito medo de errar, são as 3 grandes mídias, né? As 3 grandes formas, praticamente qualquer um que eu estou falando aí, ou se não tem, ou vai ter. O Facebook não, que o Facebook talvez já seja aí uma das redes sociais que está começando a ser descontinuada, né? A pessoa está começando a deixar de utilizar, mas o Instagram e o YouTube, pessoal, tem tudo que você quiser de informação, tem Instagram de tudo quanto é tipo de coisa, de tudo quanto é tipo de produto. O Instagram cada vez mais tem ferramentas aí para poder vender produtos. O YouTube, ele tem cursos e mais cursos, shows e mais shows, filmes e mais filmes. Então, tem muita informação nisso. E aí, o que acontece? Quando eu falo do digital, é o que eu falei para vocês. Você está aqui, por exemplo, às vezes num cômodo da sua casa, você prepara o que eu chamaria do seu estúdiozinho. Como que você pode gravar um vídeo? Uma câmera de celular, pessoal. Hoje os celulares têm câmeras muito boas. Ah, Gabriel, beleza. Mas para poder ficar com uma iluminação legal? Pessoal, de forma muito simples, muito objetiva, isso aqui é uma lâmpada, isso daqui é um suporte. E aí você pega, posiciona isso daqui de uma maneira estratégica, direitinho, organiza isso de maneira simples e pronto. Você já tem aí como filmar, como bota um suportezinho. Isso daqui é extremamente barato, eu vou falar com vocês, para vocês poderem o quê? Ah, começou a gravar um vídeo, mostrar alguma coisa. As pessoas têm muito mais aderência ao conteúdo em vídeo porque você está explicando, que você está passando uma informação que é mais interessante. Se tirar uma foto legal também, aí falar um pouco de, tipo, como você cria um produto, você tirar uma foto legal, como você cria uma artezinha, como que você divulga isso, como que você torna o texto atraente. Isso, no digital, você vai precisar disso. Agora, no físico, você vai ter que alugar uma loja, conseguir um alvará, licenciar, fazer uma série de coisas, pagar aluguel, pagar funcionário, pagar mobiliário. Então, os custos são muito maiores e a complexidade de montar esse tipo de empreendimento é muito maior. Um outro bônus aí que eu vou passar para vocês são 50 ideias de produtos. Produtos digitais, na maioria deles, porque são mais simples de vocês criarem e entregarem esses produtos, vender esses produtos. Por exemplo, você tem lá a habilidade de consertar uma porta. Como consertar uma porta
de uma maneira simples lá, e você faz um e-bookzinho explicando como que faz isso daí, como que eu faço, por exemplo, para pintar minha casa. Às vezes você vai economizar um dinheirão só pintando a sua casa. Eu falo que eu gosto de aprender tudo assim, eu mesmo fazer. Eu quero fazer uma comida diferente, eu faço. Eu quero aprender a fazer um exercício físico. Às vezes você é um educador físico, grava os vídeos, por exemplo, ensinando a fazer exercício, aí você coloca no YouTube. O YouTube, depois de uma quantidade de visualizações grande, ele vai começar a te remunerar por aquilo ali. Então, hoje, até inclusive vocês sigam lá depois, Recalculando Rota, lá no YouTube. Vocês vão ver um pouco da produção minha e da minha noiva lá do nosso canal do YouTube. Falo, tiro dúvidas de como criar aquele tipo de material. Quero ajudar vocês, quero que vocês consigam ter o máximo de sucesso possível, que o curso agregue muito valor a vocês. Próximo, funil de vendas no marketing digital. Pessoal, funil de vendas é igual namoro, tá? Você pega, dá aquela olhadinha e se achou, pô, agradou, né? Agora, o que acontece? Esse é o começo do funil. Depois daquele segundo momento que você chega, você pensa, oi, tudo bem? Prazer, fulano. E aí você, opa, você já conseguiu acesso à pessoa. Você ainda não tem a permissão, você ainda não tem o contato, mas você já consegue interagir. Você não sabe se aquela pessoa comprou você. Ali na frente, você troca uma ideia, passa uma informação, vai se conhecendo, e aí, sim, vai chegar uma hora que ela vai comprar você. Com o produto, é muito assim também, pessoal. O consumidor ele vai dar uma olhada, ele vai achar interessante, ele vai interagir, ele vai tirar dúvida. O pessoal hoje desconfia de tudo, né? Então, é importante que exista esse momento. E a gente vai passar por cada passo desse. Criar lista e audiência. Eu preciso de uma lista de pessoas que me seguem. Eu preciso criar conteúdo para poder eu conseguir criar essa audiência, né? As pessoas estão lá seguindo Recalculando Rota porque a gente cria conteúdo sobre livros, sobre desenvolvimento pessoal, grava podcast, grava vídeo, posta depoimento, resultado das nossas mentorias. Então, as pessoas vão atrás daquilo que vai agregar valor para elas. Eu quero saber mais sobre como melhorar minha carreira. Vai lá, segue o Recalculando Rota, assiste as lives, assiste as coisas. Então, essa criação de lista, essa coisa aí, eu vou falar com vocês e como vocês podem criar tipos de conteúdo. Tem lá também um pedacinho lá falando sobre a criação de tipos de conteúdo. Educar o seu cliente. Essa é uma outra coisa interessantíssima. O cliente hoje, ele não... compra isso aqui para mim. Ninguém compra mais assim, certo? Hoje o marketing você não vai conseguir, vou pegar e vou patrocinar uma postagem aqui, que eu estou vendendo a minha aula tanto, e vou botar um monte. Pessoal, pode ter certeza, pouquíssimas pessoas vão comprar esse produto. Agora, se você cria lá um conteúdo explicando sobre, sei lá, você dá aula de inglês. Eu tenho uma mentorada que ela dá aula de inglês. Aí ela vai lá, posta um conteúdo tirando dúvidas de inglês, explicando como é que se aprende inglês mais rápido, passando informações relevantes, colocando conteúdo. Com isso daí, pessoal, ela vai, com certeza, o cara vai olhar assim, puxa, eu tô vendo a menina em ação, ela realmente ela sabe dar aula de inglês. Eu vou pegar isso daqui e vou dar uma olhada nesse conteúdo. Para mim, isso daqui parece ser relevante. Peraí. Aí ele vai, olha um outro vídeo. Aí olhou mais uma postagem. Aprendeu mais uma coisa. Aí começa a aprender e começa a gerar gratidão nele pelo que ele aprendeu. Uma das coisas mais poderosas para alguém comprar um produto de você, pessoal, é a gratidão. A partir do momento que você entrega conteúdo, a partir do momento que você ensina, a partir do momento que você agrega valor de verdade para a pessoa tende a ser muito grata. E essa gratidão, muitas vezes, vai se converter em vendas. E aí a gente tem o quê? A distribuição orgânica versus paga. Gabriel, o que é esse negócio de distribuição orgânica? Orgânico, para mim, é aquele negócio da Bela Gil lá, aqueles alimentos lá que é cultivado natural, sem agrotóxico, né? Não, não é nada disso, não. O que acontece? Orgânico é toda vez que vou pegar e vou postar um conteúdo aqui da aula de hoje de marketing digital. Eu vou colocar uma dica lá, falando alguma coisa. Se eu postar aquilo dali de uma maneira natural, esse conteúdo ele vai pegar, ele vai ter lá, por exemplo,
sei lá, a minha rede tem 200 pessoas, depois eu vou falar um pouco sobre isso, vai chegar esse conteúdo lá para, vamos dizer, de 200 chega para 10. Dos 10, um curte. Ah, pô, Gabriel, mas é isso aí, é baixinho desse jeito, sim, pessoal. O nível que a gente chama de engajamento, o que é engajamento? É alguém que gostou do seu conteúdo a ponto de curtir, né? Curtir, comentar, compartilhar, tudo isso daí são formas de engajamento. E aí, o que acontece? Para eu poder conseguir realmente fazer o meu conteúdo chegar para um volume de pessoas maior, como é que eu faço para ele chegar para quase toda a minha rede? Eu vou ter que usar, muitas vezes, a distribuição paga. O que é distribuição paga? Eu vou lá patrocinar o meu post, eu vou compartilhar aquele conteúdo de uma maneira paga. Aí eu pago lá para o Instagram o mínimo valor por dia, R$ 6. Vou pagar para compartilhar minha postagem, que chegou para, vamos dizer, 90 pessoas. Com a postagem paga, eu vou chegar a 600. Eu chego 5, 6, 7, 10 vezes. Aí depende do valor que você pode colocar. Se eu botar R$ 100, você vai chegar para um caminhão de gente, certo? Então, quando eu falo do post orgânico ou falo do post pago, eu tenho um valor muito maior aí, muito mais pessoas são alcançadas com o post pago. Beleza? Aqui as setinhas chegaram depois. Próxima coisa, como que a gente cria conteúdo? Eu vou mostrar a vocês. Eu quero criar um post bonitinho, Gabriel, falando lá, por exemplo, do meu produto, do que eu faço. Eu sou profissional autônomo, eu, por exemplo, sou mecânico de automóveis, eu quero mostrar lá coisa bacana. Se eu fosse contratar um mecânico de automóveis, eu queria ver, por exemplo, como é que ele cuida do meu carro. Gravar um vídeo, por exemplo, resolvendo um problema de um determinado carro, principalmente se aquele problema for muito... Mas se eu gravar o vídeo ensinando aquilo ali, rapaz, vai ter outros mecânicos vendo até o que você faz, você vai virar referência para eles. Você vai ganhar uma outra coisa que a gente fala aqui no curso, que é autoridade. As pessoas vão olhar você como referência, certo? Então não fica preocupado de se você vai ensinar e alguém vai aprender aquilo e vai te dar uma pernada, não. Vai ter o cara que vai querer bancar o esperto, sem dúvida, sempre tem. Mas uma grande parte vai olhar para você e falar, poxa, esse cara aqui é a referência do negócio. Esse cara aqui é muito bom. E aí a gente vai ver lá uma ferramenta chamada Canva, que aí eu crio todas as artes gráficas lá do Recalculando, como é que a gente faz, como é que é isso e tal, como que eu posso fazer isso de uma maneira interessante, onde encontrar imagens legais, certo? Que tipo de conteúdo eu posso escrever, como é que eu posso descrever aquilo ali, como que é o meu raciocínio para poder criar esse conteúdo. Como que se cria conteúdo todo dia, Gabriel? Aí é outra coisa, pessoal. Se você vai criar e quer virar referência em alguma coisa, você vai ter que estudar aquela encrenca todo santo dia. Vamos dizer, como eu falei, se você é mecânico de automóveis, você está sempre vendo um carro diferente, está vendo um problema diferente. Aí você, todos os problemas diferentes que você pega, grava aquele conteúdo, grava aquele vídeo, posta aquele vídeo, e aí você está criando conteúdo todo dia. Às vezes o conteúdo tem que estar relacionado ao que você faz, você tem que vender a verdade. A coisa que mais vende é a bendita da verdade. Se você pega, cria conteúdo com base nisso, de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, você tem um conteúdo que tem muito mais chance de chegar a muito mais pessoas, principalmente se esse conteúdo ele resolve algum problema. Tipos de conteúdo, pessoal. Os tipos de conteúdo, eu posso ter tipos de conteúdo mais extenso, certo? E eu posso ter um conteúdo mais sucinto. Por exemplo, eu tenho lá um conteúdo explicando como, por exemplo, criar uma aula. Poxa, como que eu crio uma aula? Como que eu gravo, como que eu faço um post? Como que eu faço um post? Como postar um conteúdo de uma forma legal? E eu faço um videozinho, sei lá, um conteúdo, ou um postzinho de 2 parágrafos e uma imagenzinha legal, dando exemplo. Esse conteúdo aí é um conteúdo sucinto, um conteúdo rápido. Qual a vantagem dele? As pessoas conseguem parar pelo menos aí 15, 20 segundos para poder olhar esse conteúdo. Isso fica mais razoável. Isso daí é a maior chance da sua audiência dar uma olhada naquele conteúdo. Só que esse conteúdo aí vai te dar você vai ter alcance, você vai ter tudo isso.
Só que esse conteúdo, às vezes, não vai te transformar ali num cara que é referência naquele assunto. O que vai transformar você em referência naquele assunto são conteúdos maiores. Como eu falei, no caso do mecânico de carro, se ele pega um problema que ele leva ali uns bons 10, 15 minutos para resolver, e tem muito detalhe, muita coisa, quem olha de fora assim, caramba, rapaz, esse troço aí é complicado. Eu vou ter que fazer bastante esforço para poder alcançar esse cara. Esse cara aí é muito bom no que ele faz mesmo, né? Esse conteúdo vai te transformar em autoridade. É um conteúdo mais denso, um conteúdo mais extenso, mais detalhado. O que te transforma em autoridade é o conteúdo mais detalhado, é o conteúdo mais extenso. E aí, como criar esses conteúdos leves e criar conteúdos densos? A dica maior que eu posso passar para vocês, e vai ser a base que nós vamos fazer de maneira simples, objetiva. Pega lá o seu computadorzinho, pega lá uma coisa, cria algo simples, objetivo, que o seu cliente vai olhar aquele negócio e falar, pô, caramba, tá a minha cara. Se você cria um troço muito sobrenatural, muito complexo, muito coisa, a pessoa fala, pô, isso aqui não é para mim, não. Esse negócio aqui que o Gabriel tá fazendo, não vou gostar disso aqui, não. Esse negócio aqui é muito cheio de guerre, muito cheio de 9 horas, muito cheio de coisa. E aí eu vou acabar fazendo o quê? O seu cliente vai acabar deixando de ver, certo? Então pense nisso. Tanto no conteúdo mais leve quanto no conteúdo mais extenso, sempre pensar no conteúdo simples. Agora eu vou falar de uma outra coisa, que isso aqui é uma ferramenta de vendas e todo vendedor deveria conhecer essa ferramenta, que são os gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais são algumas programações que a nossa mente tem. Exatamente. Marketing digital vai falar também aí de como a sua mente trabalha. Que são o quê? São alguns gatilhos que a gente, ao acontecer com a gente tende a ter um tipo de resposta automática. A gente pensa com a nossa mente consciente, que é a hora que a gente para, analisa. Quando a gente está fora da loja, a gente olha assim, não sei, o preço e tal. Mas às vezes uma emoção, quem já não comprou na bendita emoção? Fazer a venda na emoção do seu cliente está baseado lá nos gatilhos mentais. E aí eu trouxe alguns exemplos. História. Já não entrou naquela loja que o vendedor te contou uma história maravilhosa e tal, e dá voltas e voltas e você está prestando atenção, você está preso na história. Daqui a pouco ele contextualiza o produto na bendita da história, como o produto mudou a vida dele. E aí você pega e compra aquele produto. Depois do gatilho da história, tem o gatilho da especificidade. Você vai lá, por exemplo, um homem, coitado, cai muito nesse negócio. Vai comprar um carro, aí tem lá o cara, o vendedor conhece tudo do bendito do carro, coloca todos os detalhes, passa tudo ali bonitinho e não sei o que e tal, tal, tal. E os detalhes são atraentes, são interessantes, isso e aquilo e tal, 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 tal. Vendeu o carro. Agora aqui, gatilho da prova. O gatilho da prova é o seguinte, eu vou ter lá, por exemplo, imagina se vocês pegam esse curso aqui, aí vão procurar saber quem é o Gabriel. Aí vai ver lá, por exemplo, não, caramba, bicho, eu achei uns 10 alunos dele aqui, o cara dá aula há mais de 10 anos e realmente os alunos estão falando bem do que ele dá aula, gostam do curso dele, é um bom professor, isso aqui. Espero em Deus que aconteça isso, nunca foi diferente, tá, pessoal? E aí, o que acontece? A partir do momento que você vê esses alunos que são pessoas como vocês, que foram alunos, participaram do curso e veem que realmente eles falam de forma honesta e sincera sobre o curso, falar, pô, caramba, o melhor vendedor, pessoal, é o cliente de vocês. Então, quando eu falar do gatilho da prova lá na frente, lá na ementa do curso, quando eu chegar nesse ponto, eu vou falar para vocês o quê? Criem clientes que falem bem do seu produto. Não tem nada que vende mais do que o cliente do seu produto. Seguindo aqui, pessoal, a prova social. O que é a prova social? Você já deve ter ido na lanchonetezinha ou comer alguma coisa diferente de casa. E aí, quando você chega lá, lanchonete nunca tem só uma. Tem duas, três, quatro, uma do lado da outra. E aí você pega, três delas estão vazias. Tem uma que está apinhada de gente, uma fila na porta, um sacrifício danado. Agora, né, se você está assistindo esse curso aí em 2020, não tem mais tanta aglomeração, né?
Mas o que que acontece? Você olha aquilo dali e, poxa, vou em qual lanchonete? Você vai na vazia ou vai na cheia? Você vai na cheia. Se tá cheia, é porque o produto deve ser bom. E esse é o gatilho mental da prova social. Ele vai pegar e vai fazer com que a gente consiga distinguir, assim, de uma maneira intuitiva, o que que é melhor do que é pior. E ajudar a gente a tomar algumas decisões. No caso da prova social, você vai decidir porque está mais disputado, né? Você vê um candidato com um percentual muito alto de votação, você vai tender a acabar votando nele, porque esse cara deve ser bom, e o pessoal está confiando nele e tal. Por isso que é perigoso a manipulação de pesquisa ou qualquer outra coisa. Por isso que é bom, às vezes, um restaurante pequeno é bom, que o cara enche rápido e está sempre cheio, e o cara, caramba, é muito bom, é muito bom, é muito bom. E, lógico, para estar cheio, pelo menos o produto tem que ser bom. E aí, pessoal, a gente ainda não acabou, não. Vai ter bastante coisa nesse curso. Autoridade. Lembra do que eu falei de criar conteúdo, de criar coisas que mudem a imagem sua, que mostre para o seu cliente que você é bom naquilo que faz, que você é legal. Aí você fala, pô, autoridade, mas eu não sou autoridade. Pessoal, é, é simples. É muito simples. Vocês têm que pegar alguma coisa que vocês fazem bem, criar conteúdo a respeito daquilo ali e com à medida que você vai criando conteúdo, que você vai postando, que você garante constância e consistência naquilo que você está fazendo, você vai ganhando autoridade. As pessoas começam a confiar no que você faz, começam a confiar naquilo que você entrega, certo? Esse é o gatilho da autoridade. Se você vê, por exemplo, alguém muito bom em alguma coisa, por exemplo, um professor de artes marciais, o cara tem uma faixa preta. A faixa preta dá a ele autoridade. Se esse cara ainda faz vídeo, cria conteúdo, isso aqui, a autoridade dele tende só a crescer, porque mais e mais pessoas acreditam no que ele faz e ele tem é muito bem visto. Escassez, pessoal. Escassez é aquele gatilho, eu vou detalhar ele mais depois, aonde você coloca lá, por exemplo, só tem 3 pares de sapato. Aí a mulher desespera, meu Deus do céu, que preciso comprar esse sapato, que vai acabar, que coisa, que isso, que é o da moda, que não sei o quê. A escassez é quanto menos disponível alguma coisa está, maior é o desejo por aquela coisa. Então, o gatilho da escassez é algo muito importante também de maneira honesta. Às vezes você vai vender um produto físico, pô, eu não tenho 1 milhão de canetas, eu vou ter 10 canetas lá, eu vou falar, gente, somente 10 unidades, 10 últimas unidades. Você vê lá, por exemplo, estou vendendo esse curso aqui, só tem mais 10 vagas lá, estou colocando minha mentoria. Eu não tenho todo o tempo do mundo para poder dar atenção na mentoria. Eu tenho um tempo limitado. E quando eu coloco que eu só tenho mais 1, 2 vagas, aí mesmo o pessoal pira. Que, pô, caramba, não posso perder essa oportunidade. Então, esse é o gatilho da escassez. Uma coisa importantíssima, toda vez que estiver utilizando gatilhos mentais, utilize os gatilhos mentais de maneira íntegra. Coloque o máximo de verdade possível naquilo que você está falando. Senão as pessoas descobrem e não vão querer saber mais do seu produto nem de você. Antecipação. Rapaz, o gatilho da antecipação é muito bom, muito legal. Você chega assim e tal, fulano, então, eu te conto mais tarde o que é esse produto. Rapaz, você passa o dia todo olhando aquele negócio, você pensa naquilo. No relacionamento é muito fácil, a mulher é muito boa em colocar o gatilho da antecipação na cabeça da gente. Ela fala assim, mais tarde a gente conversa. Ela antecipou que o negócio não tá bom. E mais tarde o tempo vai fechar. Mas você fica aquilo o dia todo, você pensa, meu Deus, o que eu fiz de errado, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz. E aí, tipo, você pode ter o gatilho da antecipação, os gatilhos mentais podem ser usados muito mais para outras áreas, né? E também para vendas. No caso da venda, quando o vendedor coloca para você, amanhã nós vamos liberar informações desse produto. Rapaz, você fica o dia todo pensando naquela encrenca até o cara sair aquela informação. Isso gera desejo. Reciprocidade. Quem aqui já não pensou em retribuir um favor que foi feito para ele? Fizeram um favor para você, você não tem vontade de retribuir aquele favor? Isso é o gatilho da reciprocidade. A amostra grátis ela dispara o gatilho da reciprocidade. Evento. Você vai, por exemplo, fazer um lançamento do seu produto, vai fazer lá, vai ter uma degustação lá na sua lanchonete. Você vai fazer um lançamento lá da lanchonete. Se você quer chamar, se abrir um churrasquinho, quer chamar a galera lá para poder
ver lá o produto, conhecer. Não, pessoal, vai ter um lançamento hoje, vai ter um evento. Quem for lá hoje no churrasquinho vai ganhar acima de 5 churrasquinhos, ganha uma cerveja, ganha um refrigerante. Poxa, com esse evento aí, as pessoas gostam de ir no evento. Por isso que as pessoas vão a show. Elas vão, por exemplo, a uma apresentação, elas vão a um casamento, elas vão a um 15 anos, porque o ser humano, por si só, ele gosta de eventos. Ah, mas eu não gosto de evento. Algum tipo de evento você gosta, nem que seja jogar pôquer com o pessoal, jogar, por exemplo, uma sinuquinha, alguma coisa você gosta. Conversa. Sempre que você quiser vender alguma coisa, parece que já ouviram falar no vendedor bom de lábia? Ah, pessoal, uma coisa que vocês vão aprender é: ninguém escapa de uma boa conversa. Se aquele indivíduo ele é bom no diálogo, se ele é bom em dialogar, pode ter certeza que o gatilho da conversa, esse gatilho do diálogo, ajuda ele muito a vender o produto. Você termina de conversar com fulano, gente boa pra caramba, vou comprar esse negócio dele. Quem já não passou por isso? Pode ter certeza, o gatilho da conversa é extremamente poderoso também. Emoção, às vezes você coloca lá aquele negócio, gente, o cara, o vendedor quase que chora falando daquele produto, nossa, isso aqui mudou a minha vida e tal, e isso, aquilo. Quanto mais emoção você tem ali num determinado produto, você tem, por exemplo, às vezes você pega um depoimento de um mentorado meu falando que, poxa, isso aqui realmente impactou na minha vida e foi muito bom, e eu pude, por exemplo, resolver um problema para o meu pai, para minha mãe, para o meu marido, e isso e aquilo. Você olha, caramba, peraí, esse cara aí realmente ele tem um impacto, ele gera resultado. E aí a emoção ajuda novamente a vender. Desapego. O cara te oferece o produto e aí o que que acontece? O que que você pensa? Ah, não vou aceitar não, que esse cara vai ficar no meu rastro. Ah, não quer não? Beleza, valeu, até mais. O cara virou as costas assim, epa, peraí. O cara não tá preocupado em vender esse negócio não, ele tá vendendo bem pra caramba, então. Sabe qual é que é a coisa? Pô, fulano não tá preocupado com isso? O desapego também é importante. Se você fica em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, você não vai vender aquele produto. Agora, se um dado momento você pega, oferece, some, isso daí é importante. O desapego também conta. E aí, pessoal, também a surpresa. Você pega lá, por exemplo, alguém que comprou um determinado produto, vai chegar lá na casa dele e chega lá com um bônus, chega com alguma coisa que não era esperado, alguma coisa inesperada, algo positivo. De preferência, se é para fazer a surpresa, faça a surpresa positiva. Como elaborar a oferta? Como que você vende o produto? Como criar sua conta no Instagram? Certo? Eu vou fazer o passo a passo como criar. Como que você ajuda o algoritmo? O que é o algoritmo, pessoal? O Instagram tem uma inteligênciazinha. Eu vou mostrar a vocês algumas coisas que essa inteligência gosta. Que é o que? Ah, se você fizer isso aqui, ela vai te entregar para mais gente, ela vai ter mais curtida, ela vai ter mais isso. Então, isso é ensinar aí como você vai lidar com isso. Como criar sua arte no Canva, como criar sua conta no YouTube, como você vai lidar com o algoritmo do YouTube, que trabalha um pouquinho diferente do Instagram, como criar sua conta no Facebook, como você vai conseguir aí lidar com o algoritmo no Facebook, criar uma conta no LinkedIn, certo? Que aí você também tem a sua rede social para trabalho, falar um pouquinho de marketing pessoal, como que você vende a sua imagem, como que você muda a sua imagem, dicas de como se sobressair no LinkedIn, que é a sua rede social de trabalho, como planejar o seu conteúdo aí com uma outra ferramentinha, que é o Trello, porque para poder criar todo dia, meu amigo, você vai ter que ter um planejamento. Eu tenho conteúdo criado já para uma semana. Se eu quiser, eu posto alguma coisa agora. Para quê? Não adianta ter um dia que você amanhece com dor de barriga, tem um dia que vai ter um problema, tem um dia que alguém vai ligar, tem um dia que você vai ter que viajar, você vai ter que ter algumas férias. Então, o tempo todo você está criando conteúdo, mas uma hora você tem que ter conteúdo sobrando para poder você parar e só posta aquele troço e está livre aquele dia. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula da apresentação do curso. Espero que vocês tenham gostado. Envie críticas ou sugestões aí para gabrieljgpr@gmail.com e até a próxima aula, pessoal.